Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos que estão ligados neste momento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a toda a família que está unida num só propósito, em nome de Jesus. Pai, pedimos a tua bênção neste dia, Senhor, que o Senhor nos conceda a vitória, Pai, sobre cada vida, Pai, sobre cada alma que está neste momento orando, aqueles que estão intercedendo, meu Pai, Senhor, por essas almas que estão enfermas, Senhor, que o Senhor possa mover agora pelo teu poder, Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos a cura, a libertação dessas almas, em nome de Jesus, porque se o Senhor não operar, meu Pai, essas almas, Senhor, elas ficam, Senhor, angustiadas, Senhor, presas, Senhor, a toda enfermidade, mas agindo o Senhor, quem impedirá? Que o Senhor possa mover, Senhor, pela tua misericórdia sobre essas almas, libertar elas desse cativeiro, desta enfermidade, de toda opressão. Meu Deus, que o Senhor também conceda a bênção, que o Senhor conceda a vitória na vida desses irmãos, que esses caminhos que estão embaraçados, impedidos, meu Deus, só o Senhor para mover, meu Deus, de tirar, Senhor, tudo isso, Pai amado, que vem trazer pedra de tropeço, impedimento, toda barreira, meu Deus, que tudo isso que tem se levantado, meu Deus, Senhor, para trazer opressão sobre esta vida, sobre esta alma, em nome de Jesus, seja neutralizada. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, Deus nos quer firmes, fortes, corajosos, não que nós possamos alguma coisa na nossa carne, meus irmãos, né? Nossa natureza, ela é fraca, mas nós precisamos estimular o que está também na carne para que possamos viver no espiritual. O ânimo, o Senhor diz para termos ânimo, então sem o ânimo nós não vamos a lugar nenhum, sem a vontade. Então precisamos ter ânimo, meu irmão. Desfalecemos diante das circunstâncias, porque não vemos esperança, e quando já não temos esperança, meus irmãos, aí cai o nosso coração, cai o nosso semblante, perdemos toda a direção, o propósito, a vontade. Aleluia. Quantos filhos, quantos adolescentes, né, muitas vezes começam a olhar o mundo com propósito e de repente olha as condições dos pais, olha as condições da vida e se entristecem porque os seus olhares estão realmente naquelas pessoas que geralmente têm uma condição financeira melhor, que os seus filhos estão nas melhores escolas, que estão nos melhores lugares, que desfrutam das melhores coisas dessa vida. E muitas vezes as pessoas são humildes, mas o coração atenta para todas essas coisas. E aquilo traz uma tristeza no coração das pessoas, meus irmãos. Então, nós não podemos nos deixar levar por essa circunstância, meus irmãos. Não podemos deixar levar por essa circunstância, porque o nosso coração e as nossas intenções, elas vão nos enganar. Nós olhamos um homem, Asaf no Salmo 73, depois se vocês quiserem ler para meditar, vamos pegar aqui só algumas passagens para a gente poder compreender. Asaf era realmente um homem de Deus, aleluia, então ele serviu a Deus no tempo de Davi. Mas havia uma situação em Asaf. Quanto a mim, meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos necios quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua mão, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba o cerca com um colar. Veste-se de violência, de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Fala arrogosamente. Porém as suas bocas contra o céu e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhe espremem. E ele diz: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são os ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Na verdade, que vão, tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos da inocência.
Por isso todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava entender isso, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente, tu puseste no lugar escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como cai na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos em terrores. Amém? Como um sonho quando acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim meu coração se azedou e sinto picadas no meu rim. Assim entristeci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Toda vez estou de contínuo contigo. Amém? Tu me sustentaste pela mão direita. Guia-me com os teus conselhos. Depois receberás na glória. Amém? Quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém? Glória a Deus. Imagina que Asaf, servindo ao Senhor, guardando os mandamentos do Senhor, ele está prestando atenção na prosperidade dos ímpios, que não há aperto em momento nenhum, até na morte. Parece que eles não têm enfermidade. Quando morrem sem enfermidade, morrem sem problema. Não tem aperto nem na morte. Você vê que os ímpios de repente roubam, enganam, fazem todas as coisas erradas, parece que vai tudo bem, não aconteceu nada. Como assim, né? Há um dito popular que diz assim: vai ter que pagar aqui na terra. Tudo que o homem fizer, vai pagar aqui na terra. Meu irmão, quantas pessoas não fazem as coisas erradas e morrem? Pagou na terra? Não pagou na terra. Então tudo que você fizer de errado vai ter que pagar aqui. Meus irmãos, não é assim. Não é aqui o julgamento. A palavra do Senhor diz que todos os homens deverão comparecer diante do tribunal de Cristo. Olha isso, meus irmãos. Então, nós recebemos uma herança aqui na terra, meus irmãos. Ter uma vida aqui na terra. E depois nós vamos ter que dar conta dessa vida. Nós vamos ter que dar conta dessa vida, meus irmãos. E Deus me leva ao tema, quando eu começo a falar dos jovens que estão com os corações desfalecidos, porque têm visto a prosperidade do ímpio. Aí o Senhor já me leva no Salmo de Asaf 73, glória a Deus, amém? Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Eu creio que muitas pessoas hoje, Deus está falando, que estão desfalecidas. Tem os seus sonhos, a sua esperança desfalecida. Porque olham todas as coisas, meus irmãos, como Asaf aqui, medita nesse salmo de Asaf que você vai entender, Deus vai falar profundamente, medita na palavra, aleluia, para a gente não ficar desfalecido em momento nenhum. Asaf é realmente um homem de Deus, aleluia, ele está olhando que o coração dos ímpios, que eles têm mais do que o coração deseja, imagina isso, eles têm mais que o coração deseja, só que eles desprezam. Aonde está Deus? Aonde tem Deus? Porque eles estão fazendo as coisas realmente no mundo e nem reconhecendo a Deus. O Senhor diz que ele tem que suportar os vasos da ira, meus irmãos. Deus é tremendo, porque tudo tem que se cumprir. Tudo tem que se cumprir. Imagina a afronta que Deus teve que suportar na crucificação do seu filho Jesus. Afronta dos homens. Mas Deus está num plano muito mais superior. Jesus, ele mesmo diz: a carne para nada aproveita. Carne para nada aproveita. Nós estamos um corpo. Apesar desse corpo, meus irmãos, ele ser um corpo corruptível, que ele se corrompe, nosso corpo ele vai envelhecendo, os nossos órgãos vão realmente enfraquecendo, vão tendo debilidades, porque nós estamos nesse corpo corruptível. Ainda que nós estejamos nesse corpo corruptível, ele não é nosso, ele é do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo, meus irmãos. Então nós não temos que destruir o nosso corpo, nem podemos tentar nos suicidar, meus irmãos, tirar a nossa vida, meus irmãos. Se esse corpo é de Deus, o Senhor nos deu esse corpo, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar. Ontem ainda eu falei do alimento, vamos cuidar um pouco do alimento e também não vamos fazer marca no nosso corpo, meus irmãos, o templo do Espírito Santo. Às vezes eu já levei umas mensagens, acho que o ano passado, o ano retrasado, que eu digo, imagina, você picharia o prédio da igreja lá onde os irmãos congregam? Você pegaria e picharia aquele prédio? Todos vejam o prédio, igreja, como um templo. Não, ninguém vai pichar
a igreja, o prédio, ninguém vai pichar. Já imagina pichar a igreja? Imagina um cristão ir lá pichar a igreja? Não vai fazer isso. Agora, por que as pessoas picham todo o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Isso, se nós vamos ver, não tem nada dentro da palavra para você fazer isso. Não podemos ir lá no livro de Apocalipse porque o nome do Senhor está escrito na coxa. Isso é uma coisa espiritual, meus irmãos. Não está mandando você fazer isso, em momento nenhum. Não é porque muitas vezes está escrito na Bíblia que nós temos que fazer, entendeu? Judas se suicidou, então nós vamos se suicidar? Não, meus irmãos, tem coisas que a gente tem que entender que é um discernimento. Então tudo nós temos que ter sabedoria na palavra de Deus. Tudo é um momento, e nem Deus opera da mesma circunstância. Tem certa situação que Deus operou naquela circunstância daquele jeito, não que Deus volte porque Deus fez daquele jeito, vai ter. Não, Deus, ele opera do jeito que ele quer, meus irmãos. Então nós vemos o próprio Asaf aqui, ele está numa situação, meus irmãos, que realmente ele diz: tenho purificado a minha inocência em vão. Quer dizer, aquele homem realmente era um homem que estava andando em justiça, guardando os mandamentos de Deus, mas quando ele se depara com a prosperidade daqueles que realmente não servem a Deus, um povo realmente que vive numa soberba de vida, meus irmãos, está tudo prosperando, tudo dando certo, realmente é uma decepção, meus irmãos. Ele acha que tudo que ele está fazendo é vão. Por quê? Se ele realmente está servindo a Deus, que Deus que criou todas as coisas, Deus que fez todas as coisas, o Deus que pode abrir as janelas do céu e derramar bênção, nós estamos servindo Ele e estamos passando por uma luta. Aquele povo que não está fazendo nada, está até blasfemando contra Deus, são ateus, está tudo bem na vida deles, os filhos são prósperos, sua vida é próspera, eles têm tudo, aquele povo nem fica doente, meus irmãos. Então por que eu vou servir a Deus? Asaf pensou desse jeito, meus irmãos. Asaf pensou desse jeito. Até, meus irmãos, que ele entrou no santuário de Deus. E Deus realmente trouxe a revelação. E aqueles homens realmente eram como um sopro. Eles estavam colocados em lugares escorregadios. Quer dizer, não havia salvação para a eternidade daqueles homens. Eles estavam vivendo como uma flor, que aquela erva ia secar e iam ser lançados no inferno, meus irmãos. É isso que Deus está falando. Nós podemos ganhar o mundo todo e perder a nossa alma. Nós podemos prosperar de todos. Eu digo que muitos cristãos têm buscado exatamente seu galardão na terra. Muitos cristãos têm buscado o galardão. Nós vemos que tem gente que prega o evangelho e são milionários, tem fazenda, tem jatos, tem tudo. Eles estão aproveitando todas as coisas. Então é melhor às vezes fazer como Asaf. Amém? Nós não ajuntarmos tesouro aqui na terra, meus irmãos, onde a traça corrói, mas ajuntarmos o nosso tesouro lá no céu. Amém? O mais importante, meus irmãos, é o amor às almas. Eu falo, o amor às almas. Se nós pregamos o evangelho, amém? Glória a Deus. Ainda que o apóstolo Paulo diz que ninguém milita por causa própria, lógico que tem que haver o sustento dos santos de Deus. Como que eles vão fazer a obra? Porque eles precisam ser alimentados, eles precisam andar de um lado para o outro, eles precisam realmente ter onde morar, ter uma situação, realmente precisa ter o sustento. Agora, nós usamos o evangelho, além disso, meus irmãos, para viver uma prosperidade em cima do corpo de Cristo, meu irmão, aí tem coisa errada. Meus irmãos, nós temos realmente que fazer a obra e o Senhor, Ele vai realmente nos abençoar. Aleluia. O apóstolo Paulo é um homem que ele diz sobre ter e não ter, mas eu tenho, além do que o necessário. Quer dizer, ele estava tendo ali alguma coisinha que ele poderia se manter. Aleluia, glória a Deus, é tremendo. Então, cada um de nós precisa aprender, meus irmãos, que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. O reino de Deus, meu irmão, não depende da prosperidade dos bens que o homem tem de Jesus. O reino de Deus não depende da prosperidade, meus irmãos. Mas, como a gente vem com essa referência do mundo, porque no mundo é assim, as pessoas são medidas pelo seu currículo, pelo seu ter, então pela sua posição social. Então o mundo vem isso. Então isso está encrostado numa ideologia que as pessoas querem chegar no evangelho, meus irmãos. E, olha,
aquele pastor, aquele irmão realmente tem empresas, tem negócio, aquele homem é um abençoado. Não, meus irmãos, nem o fato de você ter tudo isso, você é um homem abençoado. Há uma prosperidade. Quer dizer, a prosperidade, às vezes a pessoa ela está se envolvida com alguma empresa no mundo, como os ímpios, ela prospera. Nós não podemos analisar o nível espiritual com o nível da prosperidade no mundo das riquezas físico, meus irmãos. Ele é separado, não tem nada a ver. Então, se nós voltarmos ao Evangelho e pegarmos cada homem de Deus, nós vamos ver realmente que teve homens de Deus que foram colocados em algumas posições, realmente que acabaram tendo uma prosperidade. Nós vemos Davi, que foi levantado como rei, nós vemos Salomão, que fomos levantado como rei, mas esse não é o fato que Deus vai fazer na vida de todo mundo. Então isso foi uma condição exatamente que Deus realmente levantou Israel para mostrar o seu poder, para mostrar o seu domínio naquela época. Nós vemos que o próprio povo judeu, quando eles esperavam o Messias, eles esperavam o Messias exatamente que viesse reinar de novo, como Salomão fez um reinado. Então eles esperavam o Messias para restabelecer o reinado de Israel de novo na terra. Então eles estavam esperando, esse Messias. Eles não imaginavam que Jesus, Messias, viria exatamente de uma família humilde, pobre, filho de um carpinteiro, e tinha todos aqueles seus irmãos, o Messias sem formosura, sem aparência, que estava ali realmente no meio daquele povo humilde, estava no meio dos pecadores. Jesus estava pregando o evangelho no meio daquele povo. Eles não imaginavam o Messias desse jeito, eles imaginavam o Messias que ia chegar para reinar, mas não era esse o propósito de Deus, amém? Então, se nós vamos analisar, Deus não veio estabelecer neste momento um reino terreno, meus irmãos, mas ele veio estabelecer o reino espiritual. Ele veio trazer o reino dos céus aqui na terra. Então nós precisamos aprender, meus irmãos, a ter discernimento, Todos que realmente se chegam a Deus, eles querem chegar a Deus realmente numa prosperidade. Quer dizer, nós precisamos ter muita sabedoria, muito discernimento. Eu creio, meus irmãos, eu tenho visto, a gente tem andado. Deus é um Deus realmente que abençoa as vidas. Deus é um Deus que abre porta, meus irmãos. Mas é o próprio Senhor que abençoa cada um de nós. Amém? Nós, é lógico que precisamos se esforçar, ter ânimo, ter vontade, ter esperança, e Deus realmente concede, é Deus que concede a cada um, meus irmãos. Aleluia! É Deus. Então nós precisamos aprender, nunca está abatido em momento nenhum, nunca está abatido pelas circunstâncias do mundo, não está abatido pelas divergências que estamos tendo, pelas riquezas do ímpio. Não podemos, meus irmãos. Meus irmãos, é tanta tristeza. Eu pego muitas situações e as pessoas precisam um pouco de discernimento. O cristão, quando ele é separado do mundo, quando ele se separa do mundo, muitas vezes os filhos são criados num lar cristão, onde eles são impedidos de ver televisão, eles são impedidos exatamente de desfrutar as coisas que o mundo desfruta. Às vezes até um pouco meio como se impondo umas regras muito pesadas. Não que isso seja errado, meus irmãos. Eu digo, quanto mais você guardar a vida dos seus filhos para não se contaminarem no mundo, melhor é. É o zelo. Então é o zelo. Então, se nós pegarmos igrejas lá atrás, eu não estou falando de agora, igrejas lá atrás, onde proibia as pessoas de verem televisão, e eu já levei mensagem, falar, será que Deus ia punir o pastor porque estava proibindo os membros? Não, ele estava tendo um zelo pelas ovelhas para não se contaminarem. Então é tremendo isso. O que nós estamos tentando falar? Então, quando essas crianças realmente elas crescem, aí elas estão tão acostumadas naquele ambiente da igreja, aquele ambiente realmente puro, sem contaminação, aí de repente elas começam a ir para a escola. Aí começa ali a escutar, olha, eu fui pra praia, eu pus o biquíni, olha, eu fui pra Disney, olha que não sei o que lá. Aí vai aguçando o coraçãozinho daquele crente arcaico, faz o coraçãozinho dele brilhar,
né? Com aquelas coisas, tudo novidade, né? Aí ele olha e fala assim, puxa, lá eu só fico lá, é Bíblia, é oração, é salmo, é cântico, é isso e aquilo. Aquelas crianças são tudo felizes, e eles falam tanto que vão pra lá, que curte, que é isso, foi pra balada, que foi pra isso, é tão alegre, ficam tão alegre, e eu fico aqui com essa cara triste. Meus irmãos, era isso que Asaf estava passando. Asaf servindo a Deus e os ímpios tudo prosperando. E é isso que tem entristecido o coração de muita gente. Sabe por quê? Se os teus olhos estão em Jesus, se você tem um discernimento espiritual, meus irmãos. Eu vivi no mundo, eu era do mundo. Curti muito o mundo, meus irmãos. Então, eu sei o que tem no mundo. O mundo tem morte. O mundo tem diversão, meus irmãos. Quando você é do mundo, o mundo te ama, meus irmãos. O mundo tem churrasco, o mundo tem bebedice, o mundo tem tudo, tem prazer, tem escárnio, meus irmãos. Mas quando você vem para Jesus, o Senhor te ensina, fala, filho, sede sóbrio, sede vigilante. O vosso adversário está ao teu derredor. Ele te quer no mundo lunático. Ele quer você fora de si. Ele quer você no mundo de fantasia. Quase Asaf se escorregou porque ele começou a ir para esse mundo de fantasia, esse mundo artificial da alegria que esses homens estavam vivendo. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, amém, o Senhor realmente mostrou o fim daqueles homens. Meus irmãos, sabe por que o nosso coração muito está triste? Porque nós deixamos realmente muitas vezes de prestar atenção no caminhar de Deus e começamos a colocar os nossos olhos aonde não devemos. Porque os nossos olhos nos levam às concupiscências do mundo, nos levam às concupiscências da carne. Então, aquilo que tem um dito popular, diz assim, aquilo que o olho não viu, o coração não sente. Amém? Se nós não colocarmos os nossos olhos nessas coisas e não descer para o coração, meus irmãos, vamos ficar firmes no Senhor. Vamos ficar firmes em Deus. Deus está falando, olha, tem jovens escutando hoje. Deus não te quer triste não, minha irmã. Amém? Eu vou te chamar de irmã, tá? Deus não te quer triste, não. Creia que Deus tem o melhor preparado para você. Amém? Ainda que as condições nesta época ainda sejam difíceis. Amém? Mas Deus é o Deus, aleluia, que faz um milagre. Do mesmo jeito que Davi estava atrás de um curral ali de ovelha, cuidando de ovelha, mas Deus tirou Davi e fez rei. Muitas vezes você está aí com o seu coraçãozinho triste, desanimado, sem esperança, aleluia. Às vezes as finanças dos pais são poucas, às vezes a gente tem desejo de comprar alguma roupa ou ter alguma condição, mas parece que falta. Mas não entristeça o seu coração, não. Esteja alegre, amém, do jeito que você está. Sirva o Senhor, porque o Senhor honra aqueles que o honram, aleluia. Num momento, o Senhor muda um cativeiro nosso, aleluia. Mas ainda que se não mudasse o cativeiro, continuando, mas Deus tem uma promessa para você, pode ter certeza disso. Deus tem uma promessa. Coloque um louvor no teu coração, um louvor com a palavra. Se encha da palavra do Senhor, se encha da palavra de Deus, amém? Não deixe o seu coração ser abatido pela prosperidade de coisa alguma neste mundo, amém? Ainda que todos tenham laptop, ainda que todos tenham notebook, ainda que todos tenham o melhor smartphone que possa ter, meus irmãos, ainda que todos possam ter até o melhor carro, ainda que a gente ande a pé, ainda que a gente nem celular tenha, aleluia, continue na presença de Deus, porque aquilo veio para roubar, aleluia, glória a Deus, porque eu vi uma geração lá atrás que não tinha celular, era uma geração realmente que andava mais na presença de Deus. Aleluia. Meus irmãos, até um pouco a internet, ela atrapalha a gente, meu irmão. Então, nós precisamos neutralizar todas as coisas da nossa vida. Deus criou o homem no sistema mais arcaico do mundo para que o homem tivesse comunhão com Deus. Então, tudo tem roubado o homem da comunhão de Deus. Aleluia. Vamos falar um pouco de Josué, porque o Senhor, ele disse para Josué, Deus disse a Josué, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos seus pais. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi ao seu pai. Está lá em Josué 1:6.
nós vemos que Josué se abateu depois da morte de Moisés. Moisés era um líder. Moisés era um homem realmente que tinha uma comunhão com Deus. E Josué assistia todo o mover de Deus na vida de Moisés no meio do povo usando. Mas Moisés estava morto. E nós vemos que Josué perdeu a direção. Perdeu toda a direção. Mas o Senhor disse a Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Era neste momento que entrava Josué como líder. Era neste momento que Deus queria Josué como líder, mas Josué estava abatido. Hoje é dia dos abatimentos. Agora há pouco nós falamos de Asaf abatido. Você pode estar abatido aí por alguma situação. Você pode estar abatido por alguma situação. Talvez você está abatido porque não tem esperança, não tem ânimo, falta recurso. Aquilo que realmente você contava que poderia acontecer, morreu. Morreu, talvez o recurso. Você estava contando com o recurso, parece que não deu certo. Você estava contando com algo, com alguma ajuda que viria de um lugar, não veio, meus irmãos. Acho que morreu, mas não morreu não, meus irmãos. Aleluia. Porque não era naquilo que você estava colocando a força que viria a tua bênção. A tua bênção vem de Deus. Amém? A tua bênção vem do Senhor. Da onde virá o meu socorro? Aleluia. Meu socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem de Deus. E Deus está falando, meu socorro está na tua vida também, minha irmã, meu irmão. Mas o Senhor está dizendo, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre juramento prometi aos seus pais. A bênção está na tua vida, minha irmã e meu irmão. Aleluia. Porque imagina que o teu lar realmente não era um lar cristão. Imagina realmente que a sua vida está numa situação que há uma dificuldade, há uma luta, há uma pobreza dentro da sua casa. Parece que tinha coisas que estavam fazendo vocês sobreviverem, mas de repente parece que essas coisas pararam. O recurso, o desemprego, qualquer situação, meu irmão. Mas o Senhor diz, ser forte e corajoso, porque você, a unção está na sua vida, o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida, para você mudar todo esse cativeiro que está dentro da sua vida, toda essa luta, toda essa batalha, toda essa dificuldade. Aleluia. O que Deus está falando? Sede forte e corajoso. Asaf estava desanimado, Josué estava desanimado, mas Deus não quer o seu povo desanimado. Deus não quer o seu povo fraco. Deus quer o seu povo forte. Por isso que o apóstolo Paulo, quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque sinto prazer nas fraquezas. Porque quando ele estava fraco, realmente, ele clamava a Deus e Deus movia o poder sobre a sua vida. Você pode estar numa situação muito difícil hoje, mas Deus está falando, eu estou com você. Gideão estava ali amassando trigo no lagar, escondido porque os inimigos tomavam tudo que eles plantavam e ele tinha que estar escondido amassando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de amassar trigo, é lugar de uva, meu irmão, mas aleluia, sei lá o que você está fazendo da vida. De repente você está amassando trigo no lugar errado, de repente você está fazendo alguma coisa para sobreviver, mas Deus tem algo maior na tua vida. Deus tem algo na tua vida maior. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas não têm que amassar ali o barro para fazer o tijolo? Mas eu digo, Deus vai tirar, como tirou os hebreus. Os hebreus estavam como escravos no Egito fazendo tijolos, meus irmãos, fazendo tijolos, amassando barro. Chega um momento que Deus te tira da escravidão. Aleluia. Ele te tira desta opressão. Deus vai te tirar exatamente de você estar amassando essa situação, deste aperto. Parece que não tem mudança de vida, estamos numa escravidão. E eu digo, ser forte e corajoso, porque Deus vai mudar a tua vida. Aleluia, Deus vai mudar. É com perseverança, é com perseverança, é com perseverança. Deus vai mudar. Aleluia. É através da tua vida. É pela unção, é pelo poder do nome de Deus. Aleluia. Mas para isso, Deus disse a Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então fará prosperar os teus caminhos
e será bem-sucedido. Olha que tremendo, meus irmãos. Isso está lá em Josué 1, quando o Senhor diz, 1:6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tem uma promessa de Deus sobre as suas vidas, meus irmãos. Tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E para que essa promessa se cumpra, olha que Deus fala. Amém? Então somente ser forte e muito corajoso para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo te ordenou, para não desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde queres que andeis. Amém? Para que te faça prosperar. Deus está falando, guarda as minhas palavras dentro do teu coração, coloca o meu evangelho dentro do teu coração, caminhe pelas minhas palavras. Aleluia. Não cesse de falar do livro dessa lei, porque Deus vai fazer você prosperar. Creia, meu irmão e minha irmã, é um milagre de Deus. Esse milagre ele vai fazer prosperar a tua casa, ele vai fazer prosperar a tua família, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Ele vai fazer prosperar os teus caminhos. Ele vai trazer paz para a tua vida, glória a Deus. Ele vai trazer exatamente a saúde para a tua alma e para o teu corpo físico, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Porque a lei do Senhor, ela é perfeita. Amém? Ela cura a alma. E nós precisamos, tudo está na palavra. Não é mais tempo exatamente de desanimar, é tempo agora de se fortalecer, ser forte e corajoso. Olha, até para nós realmente andarmos na palavra, tem que ter coragem e ser forte. Para andar na palavra de Deus, meu irmão, não é qualquer um, não. A maioria, os fracos não andam. Os fracos não andam na palavra. Para andar na palavra, meu irmão, primeiro que tem que ser forte e corajoso. Porque eu vou falar uma coisa. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Agora, para negar a si mesmo, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Isso não é para qualquer um, não, meu irmão. Isso é para quem realmente tem força e coragem. Aleluia. Deus está cobrando de Josué. Jesus também cobrou. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Porque as pessoas acham assim, uma situação que Deus vai fazer tudo, né? Tem coisa que cabe a nós fazer, meus irmãos. Nós temos que fazer, né? As pessoas falam, agora parece que Deus vai fazer todas as coisas. Nós temos que entender que tem coisas que nós vamos fazer, não é verdade? Muitas pessoas ficam assim, orando. Senhor, salva aquela vida. Senhor, a oração, a intercessão é muito importante. Amém? Temos que colocar como intercessor das almas. Mas tem hora, meu irmão, que não é Jesus. Senhor, Senhor, aquela pessoa, evangeliza aquela pessoa. Quer dizer, nós queremos tirar a nossa responsabilidade e levar para Jesus. Quando o próprio Senhor Jesus, Ele nos deu ordem. Aleluia. Ele nos deu ordem. Ele nos diz para nós irmos e pregarmos o evangelho. É nós que temos que ir. É a mesma coisa quando as pessoas precisam de algo. Nós vemos as pessoas carentes ou a obra de Deus está precisando de ajuda. Aí nós vamos orar. Senhor, abençoa aquela obra, derrama, abre as janelas do céu. Quer dizer, nós tiramos a nossa responsabilidade de ofertar, de ajudar, ou pegar um alimento, levar para o necessitado. Nós queremos que Deus faça. Amém? A palavra de Deus, ela diz para a gente ver prudentemente como andar e não como necios. Amém? Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem uma promessa na sua vida. Você tem que ser forte e corajoso. Agora, para andar na palavra de Deus, tem que ser corajoso. Para andar na palavra de Deus, tem que se abster das coisas do mundo. Tem que se abster daquilo que agrada o nosso coração. Primeiro, para ser corajoso, você tem que entristecer a tua vida. Já tenho pregado. O que é entristecer? Eu gosto de assistir filme, novela, eu gosto de assistir tudo. Então, vou se abster para ler a palavra de Deus. É coragem, meu irmão. Amém? Vou ter coragem. Eu vou ser forte, não vou deixar minha carne... me deu aqui uma coisinha, eu quero ligar. Não, eu vou ser forte. Eu não sei, eu tô com uma vontade. Não, eu vou ser forte. Você precisa ser forte contra o pecado. Você não pode deixar mais o pecado te dominar. Meus irmãos, eu costumo falar mal. Não. Eu não vou falar mais mal de ninguém. Não, eu costumo fumar um cigarrinho. Não vou fumar mais cigarrinho. Não, você tem que ser forte, você tem que dominar o seu ser.
Deus nos deu um espírito de domínio próprio. Nós temos que dominar toda a nossa fraqueza, meu irmão. Nós temos que ter força e coragem para dominar, meus irmãos. As pessoas querem, Espírito Santo, e você não faz nada? Não, nós temos que fazer, meu irmão e minha irmã. O pecado não pode ter mais domínio de nós. Eu tenho que combater contra o pecado. Eu tenho que tirar o pecado, eu não posso. Eu não tenho força, toda hora eu caio. Sabe por que toda hora você cai? Porque você se deixa levar. Você se deixa levar, você não pode se deixar mais levar pelo pecado. Toda hora eu estou me prostituindo. Não aguenta, uma fraqueza, não aguenta mesmo, porque você realmente não entristece o seu ser. Não, você não vai fazer isso, você tem que dominar a sua carne. Enquanto a carne domina você, a tua fraqueza, o teu desejo te domina. O teu desejo não pode te dominar. O teu coração não pode te dominar. A palavra, você tem que chegar para você, olha, meu desejo, lá na palavra está falando para você fazer e não vai fazer mais isso não. O salmista, ele diz, por que está batida a minha alma? Espera no Senhor. Imagina que o salmista sai fora dele, olha para ele e fala assim, por que você está batida, minha alma? Você não pode ficar batida, minha alma. Nós não podemos ficar abatido, meus irmãos. Temos que pegar e conversar com a gente mesmo. A palavra de Deus diz, se nós examinássemos a nós mesmos, nós não precisávamos ser julgados. Nós temos que examinar, olhar para nós e falar, não, minha vida não tá tudo errado o que eu estou fazendo, tá tudo errado. Tem hora que você tem que falar e falar assim, ainda eu conto umas mentiras, ainda realmente eu faço uns escárnio, olha, ainda eu tenho uma soberba, ainda eu sou orgulhoso, né? A gente tem que examinar. Nós temos realmente que dar uma limpada no nosso tabernáculo, arrancar muita coisa para fora, para ser uma nova criatura. Precisamos tirar coisa. Eu sou muito implicante, eu sou muito ranheta, como diz o dito popular. Então, meus irmãos, Deus me fez assim. Não, Deus não te fez assim. Isso é uma natureza caída, porque a nova pessoa que Deus dá, meus irmãos, os frutos do Espírito Santo é toda a bondade é dos frutos do Espírito Santo, meus irmãos. Então, nós temos que ser moldados e transformados. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Eu não vou esticar muito a mensagem, tem muito para falar. Se deixar eu falar, eu fico aqui. Aleluia, glória a Deus, amém? Porque a mensagem, ela também tem que ser refletida. Não adianta a gente derramar um caminhão de mensagem em cima do crente, que se ele não consegue absorver uma palavra, imagine um caminhão de palavra. Então, se a gente dá muita semente para o crente, ele vai acabar perdendo a semente pelo caminho. Então, a meditação de hoje, meu irmão, aleluia, ser forte e corajoso. Não se decepcione com a prosperidade do ímpio, alegra-te no Senhor. Deus está me mostrando, meus irmãos, que a bênção está sobre a tua vida, mas Deus está falando para você realmente entrar na presença de Deus, meditar na palavra, viver a palavra, glória a Deus, porque é através da tua vida, amém, cheio da presença do Espírito Santo, que Deus vai abrir os caminhos, como fez com Josué, glória a Deus, entregou os reinos da sua mão, e por onde Josué passava, realmente o poder de Deus estava sobre a sua vida, e Deus derramou o seu poder sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo que estava sobre Jesus está sobre as nossas vidas. O poder de Deus está sobre as nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Você precisa crer, aleluia, glória a Deus, que é tempo de renovação dentro deste lar, é tempo de renovação na sua natureza. Você precisa renovar essa velha natureza, jogar tudo para fora o que é velho. Todo o teu sentimento velho tem que morrer, transformar. Você é uma nova pessoa. Você é uma pessoa realmente forte, corajosa, cheia de unção, cheia de poder. Aleluia, há uma alegria, há esperança dentro de você, é um gozo, há uma alegria. As pessoas vão olhar para você e você vai ser uma bênção. É uma bênção dentro da sua casa, cheio de amor, cheio de harmonia, aonde
você vai sair, a palavra do Senhor está contigo, aleluia. Tempo exatamente de viver uma nova unção, aleluia. Deus não quer a tristeza, Deus quer alegria dentro do seu coração, Deus quer realmente mover, aleluia. Alegra-te no Senhor, regozijai-vos no Senhor, buscai o Senhor e a força do seu poder, mas sede forte e corajoso a partir de agora. Enche o teu coração de alegria, não te espante mais, não te assuste mais com coisa alguma, ainda que não tenha nada dentro da sua casa, você começa a glorificar o Senhor. Ainda que o dia está todo amarrado, glorifique ao Senhor, Senhor que abre o caminho, abre a porta, aleluia. Ainda que uma condição estava morta, mas o Senhor é através da tua vida que Ele vai trazer as condições, aleluia. É através da tua vida que vem as conquistas, aleluia. É tempo de profetizar exatamente a glória de Deus dentro da sua casa, na tua vida. É tempo de abençoar, aleluia, Senhor, que move o milagre, que move a cura, que move a libertação na vida dos teus santos, que move o sobrenatural, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, o povo que estava abatido, cansado, desanimado, mas viu uma grande luz, meu Pai, viu, Senhor, a tua esperança, Senhor, a vida deles, e se renova, meu Pai, para caminhar todos os dias, Senhor, nesta unção poderosa do teu Espírito, Senhor, que move sobre os enfermos, que cura, Senhor, os abatidos, Senhor, que renova a esperança de cada um, Senhor, que abençoe este dia, Pai amado. Ainda que pareça que está tudo terminando, mas Tu és o Deus, Pai amado, que estende o dia. Tu és o Deus que abre, Senhor, e abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, vamos ver um povo que dá glória a Deus, um povo forte, corajoso, amém, vai lá no mural, deixa um recado, Deus abençoe a cada um, amém, fica na paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém.